Saudações, estimados espectadores. O quadriciclo é um veículo leve de 4 rodas, frequentemente projetado para superar vários tipos de terrenos difíceis. Atualmente, esse tipo de transporte é amplamente difundido. Alguns utilizam essa máquina para fins utilitários. O quadriciclo é um assistente indispensável em várias propriedades. Eles são usados para trabalhar em terras agrícolas, transportar cargas e assim por diante. Algumas pessoas usam esse veículo para pescar ou caçar. Outros utilizam esse tipo de veículo apenas por lazer, buscando rotas desafiadoras e competindo para vencer pântanos, lama, encostas e terrenos rochosos. Um pequeno número de pessoas participa de competições profissionais com quadriciclos e também existem mini quadriciclos de baixa potência para crianças. Neste vídeo, quero contar para vocês a história desse tipo de veículo, analisar alguns fatos e recordes interessantes e explorar esse tema de forma abrangente. Eu convido vocês para algumas palavras sobre quadriciclos. Você está no canal Crossmoto. Aproveite o vídeo. A definição de um veículo chamado quadriciclo, por um lado, é bastante simples, mas por outro existem alguns detalhes. Se analisarmos o termo por componentes, quadriciclo roda então, na verdade, é qualquer veículo de 4 rodas. Formalmente, essa definição abrange a maioria dos carros e outros veículos de 4 rodas. No entanto, hoje em dia, geralmente entende-se por quadriciclo um veículo de 4 rodas, com guidão e posição de pilotagem semelhante à de uma motocicleta. O quadriciclo é conhecido como motocicleta ou veículo todo-terreno de 4 rodas. E em ambientes de língua inglesa, você frequentemente encontrará o termo all-terrain vehicle, e essa denominação não está vinculada à quantidade de rodas, abrangendo um espectro um pouco mais amplo de veículos. Fontes diferentes datam o surgimento do quadriciclo de maneiras distintas. Alguns remontam ao início do século XIX, enquanto outros consideram como ponto de partida o lançamento, em 1970, do primeiro all-terrain vehicle de 3 rodas da Honda, chamado US-90. Nós não estamos com pressa, então vamos investigar a fundo. Antes da análise da história dos quadriciclos, um breve comercial. O patrocinador deste episódio é o Marketplace para venda, compra e busca de peças e componentes para carros de passeio, caminhões e veículos especiais chamado UMIT-PRO. O MIT-PRO é mais que uma vitrine online. É uma ferramenta de interação entre vendedores e compradores de componentes automotivos e peças de reposição. O objetivo do serviço é eliminar o caos, a desconfiança e a perda de tempo do mercado tradicional de peças de reposição. A plataforma tem busca inteligente para localizar rapidamente a peça desejada. O sistema de transações seguras protege vendedor e comprador contra fraudes, enquanto o mensageiro integrado permite comunicação sem sair do aplicativo. A plataforma tem um sistema de solicitações que envia os pedidos dos compradores para vendedores com as peças em estoque, conforme os filtros. Por outro lado, os vendedores podem configurar uma assinatura para receber solicitações e assim encontrar clientes. Isso simplifica a interação entre as partes e economiza tempo. A plataforma está disponível pelo site UMIT Pro e pelo aplicativo móvel, na App Store e Google Play, chamado UMIT, Peças de Carros e Caminhões. Venda e compre peças com inteligência. Todos os links estão na descrição. Historiadores apontam 2 ciclos de desenvolvimento dos quadriciclos, sendo o primeiro no século XIX e início do XX, quando as bicicletas se popularizaram como transporte pessoal e sua construção evoluía constantemente. Os engenheiros chegaram rapidamente a variações de bicicletas com 3 e 4 rodas. Essa configuração atendeu à demanda por mais estabilidade e capacidade de passageiros. Segundo uma das versões, um dos primeiros veículos desse tipo foi apresentado em 1819 por Edmundo Cartwright. Cartwright desenvolveu uma bicicleta de 4 rodas já no final da vida, falecendo em 1823, aos 80 anos de idade. Décadas depois, as ideias de Cartwright chamaram a atenção do inglês Willard Sawyer, de Dover.
Ele usou hastes finas de aço na estrutura de sua invenção. Ele reduziu o peso da bicicleta de 4 rodas para cerca de 32 quilos. Sawyer apresentou sua invenção ao público em 1840 e continuou trabalhando no aprimoramento do design. A carruagem, modernizada, foi apresentada por Sawyer na Grande Exposição de Londres em 1851, segundo outra versão. De acordo com Palm, a prioridade é dada ao britânico John Ward, que apresentou seu protótipo de quadriciclo em 1850. Era uma carruagem traseira estável com direção, movida pela força das pernas do condutor. O quadro era de aço, as 40 polegadas de diâmetro e as dianteiras 34. Os velocares, que é um dos nomes dessas carruagens leves, continuaram a se desenvolver. Na Exposição Mundial de 1853, foram apresentados vários protótipos. Em um deles, as rodas eram instaladas nos vértices de um retângulo e em outro nos vértices de um losango. No final, os engenheiros deram preferência à primeira configuração, pois ela era um pouco mais estável. O século XIX foi um período marcante para o triunfo do pensamento engenheiro. Diversos dispositivos mecânicos estavam surgindo nas fábricas, locomotivas ferroviárias utilizavam motores a vapor e vários engenheiros e entusiastas trabalhavam em motores de combustão interna. Em pouco tempo começarão a surgir veículos automotores. Faz sentido que tenham pensado em instalar motores de combustão interna em carroças e bicicletas existentes. Foi assim que surgiram as motocicletas e automóveis. Instalar um motor em um velocar era só questão de tempo. Assim surge a técnica, frequentemente chamada de quadriciclo. Não é um erro de pronúncia da minha parte. O termo começa com quadri e era comum para veículos de 4 rodas no fim do século XIX e início do século XX. Muitos protótipos de automóveis eram chamados de quadriciclos. Por exemplo, em 1884 surgiu o quadriciclo La Marquise, criado pelos franceses de Dion, Bouton e Trepardou. Esse carrinho era um protótipo de quadriciclo com um sistema de propulsão a vapor La Marquise. Funcionava com lenha e carvão e, em 30 a 40 minutos, o caldeirão produzia vapor suficiente para o movimento. O veículo chegava a 60 km por hora. Aliás, até 2011, La Marquise continuava sendo o carro em funcionamento mais antigo do mundo. Além disso, o carro de Dion mais tarde construiu mais de um quadriciclo Daimler Stahlradwagen, que apareceu em 1889 e também é um quadriciclo. Esse foi o segundo carro construído por Gottlieb Daimler em parceria com Wilhelm Maybach. O veículo tinha motor de combustão interna em V. Stahlradwagen causou sensação na Exposição de Paris, e esse projeto chamou a atenção de Armand Peugeot. Já no ano seguinte, Peugeot produzia carruagens automotoras semelhantes. Aos quadriciclos também podem ser atribuídos o Peugeot Tipo 2 e Tipo 3, Ariane, Avitogu, quadriciclo, Truffaut, Durian, Motorvane, este veículo de 4 rodas, Royal Enfield de 1898 e outras primeiras invenções dos pioneiros da indústria automobilística. Nesta etapa da história, é imprescindível mencionar a personalidade de Henry Ford e seu primeiro veículo construído. Na manhã cedo de 4 de junho de 1896, Henry Ford fez seu primeiro teste em um pequeno veículo de 4 rodas, que ele chamou de Ford Quadricycle. Apesar do teste bem sucedido, Ford não ficou satisfeito e reconstruiu o Quadricycle. Nos meses seguintes, ele e sua equipe trocaram várias peças de madeira por metal, instalaram resfriamento no motor e colocaram rodas mais resistentes. O Quadricycle de Ford se destacava pelo tamanho reduzido em relação a outros veículos motorizados da época. Distância entre eixos de 124,5 centímetros, 2 metros de comprimento, 114 centímetros de largura e 109 centímetros de altura. O veículo era equipado com um motor de 2 cilindros com potência de 4 cavalos, pesava 230 kg e podia atingir até 32 km por hora. Para Ford, aos 32 anos, o sucesso com o quadriciclo foi fruto de sua inventividade, determinação e esforço, qualidades que depois lhe garantiram o título de gênio da indústria automobilística.
Ford vendeu seu primeiro quadriciclo por $200 em 1896 para Charles Ainsley. Mais tarde, ele construiu mais 2 quadriciclos, um em 1899 e outro em 1901. No final das contas, Henry compraria de volta sua primeira criação em 1904 por $65, e o quadriciclo ainda está em exposição permanente no Museu Henry Ford em Dearborn, Michigan. O veículo Ford quadriciclo foi bem recebido pelo público e muito elogiado. Muitos começaram a falar sobre o quadriciclo, pois ele era mais estável que uma bicicleta, tinha motor e ainda custava menos do que um automóvel completo da época. Já na primeira criação de Ford, nota-se o desejo de criar um produto simples, popular e acessível. Outro quadriciclo que considero importante para a história é o 1899. O Motor Scout foi o primeiro veículo armado com motor a gasolina. Ele não foi projetado para andar em campos arados, mas em geral era adequado para fornecer cobertura ou apoio à infantaria e à cavalaria em qualquer lugar onde houvesse estradas. No entanto, não pense que com o surgimento do motor de combustão interna, os engenheiros esqueceram dos velocares. Por exemplo, em 1924, o francês Charles Machet apresentou ao público sua versão do velocar. O modelo era para 2 pessoas. Enquanto um ciclista pedalava, o outro podia descansar. A tecnologia diferia dos protótipos do século XIX por ter uma carenagem abundante, presença de teto e uma espécie de para-brisa. No início do século XX, a indústria automobilística se desenvolveu rapidamente e a demanda por pequenos quadriciclos quase desapareceu. Essa tecnologia ficou esquecida por anos. O interesse por veículos leves e aptos a terrenos difíceis surgiu no fim dos anos 50 e 60, começando nos Estados Unidos. Esse período é chamado de Era de Ouro. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tiveram um boom econômico e o poder de compra da população cresceu muito. Ter 2 carros por família se torna a norma. Além dos carros, os americanos também compram outros equipamentos, como pequenas motos leves para seus filhos ou equipamentos especiais para a casa. A demanda por veículos todo-terreno leves aumentou em alguns grupos, levando ao surgimento de modelos de 6 rodas com tração integral, frequentemente anfíbios. Por exemplo, o Jigger da Jigger Corporation, o Amphicat da Mobility Unlimited Incorporated e o Terra Tiger da Allis-Chalmers Manufacturing Company. O termo veículo todo-terreno foi criado para esses veículos de 6 rodas. O primeiro desses veículos todo-terreno foi o Jigger. Seus primeiros exemplares foram construídos pela empresa JGR Gunsport em 61 e a 65. Na verdade, em 68 a produção foi interrompida devido à fragilidade financeira da empresa, apesar da alta demanda. Foram construídos cerca de 3.340 Jiggers. Esses veículos conquistaram sua popularidade, mesmo em pequena quantidade. Veículos anfíbios 6x6 e 8x8 ainda são fabricados atualmente, mas eles têm uma desvantagem que não agradaria aos quadriciclistas modernos: a falta de alta velocidade e de dinamismo. Esses anfíbios dominam terrenos difíceis, mas atingem no máximo 30 km por hora. É relevante em terrenos muito difíceis, áreas pantanosas, entre outros. E para terrenos off-road relativamente simples, era necessário algo mais divertido. A história dos quadriciclos modernos não se relaciona aos veículos todo-terreno, mas sim aos de 3 rodas, conhecidos como ETI. Nos anos 60, a Honda já conquistava o mercado dos Estados Unidos da América com motos confiáveis e baratas. O marketing foi muito bem estruturado, contrapondo os usuários das motos Honda aos foras da lei Barbados, que preferiam as Harley Davidson. Porém, os concessionários Honda tiveram queda nas vendas no inverno. A motocicleta realmente não é muito adequada para andar no inverno, na neve e no gelo. A liderança da Honda considerou necessário desenvolver algo que pudesse ser usado o ano todo. Eles conseguiram resolver essa situação. Em 1967, o engenheiro Osamu Tokiuchi e sua equipe foram encarregados de criar uma motocicleta off-road para todas as estações. Tokiuchi analisou várias ideias de veículos de 3 a 6 rodas antes de decidir por um projeto de 3 rodas com pneus de baixa pressão.
movidos por um motor com cilindrada aumentada para 90 centímetros cúbicos da Honda, e após 18 meses o primeiro triciclo Honda, com o índice US90 para o modelo do ano de 1970, estava pronto. A maioria das fontes de informação atribui a invenção do All-Terrain Vehicle de 3 rodas justamente à Honda. Também não podemos subestimar o trabalho de Tokiuji Saitira e dos engenheiros, projetistas e profissionais de marketing da empresa japonesa. Eles contribuíram muito para o setor de veículos todo-terreno, mas a Honda não foi pioneira. Existe um veículo muito menos conhecido chamado Tree Kart, que estreou 2 anos antes do US90. Esse triciclo surgiu graças aos esforços de John Plessinger. Em 1967, como universitário, ele criou o veículo todo-terreno no trabalho de conclusão de curso. Após se formar, John licenciou patentes e direitos de sua invenção para a New Holland, famosa por equipamentos agrícolas. A produção do tricar começou em 1968 e, em pouco tempo, a linha de máquinas foi ampliada para 5 modelos. Não se sabe se Ucho se inspirou na invenção de Plessinger para criar o US90 ou se os engenheiros da Honda chegaram ao conceito de triciclo off-road sozinhos. Profissionais de marketing e publicidade da Honda precisaram ser criativos para tornar seus produtos conhecidos e conquistar grande parte do novo mercado de veículos off-road. Um exemplo de publicidade foi o US90 no filme 007, Os Diamantes São Eternos, 1971, com Sean Connery no papel principal, e também em séries de televisão como Dr. Quito e Magnum, o detetive particular. No começo, as rodas do US90 eram frágeis, sem cubos, e substituí-las podia ser caro para o usuário. Ao criar essas rodas, engenheiros da Honda se inspiraram na tecnologia 6x6. Em 1974, a construção passou para um modelo tradicional, mantido até hoje. Em 1973, a Honda registrou a marca All-Terrain Cycle e desde então, todos os veículos off-road de 3 rodas foram chamados de All-Terrain Cycle. O sucesso da máquina foi impressionante. Adultos e crianças a usavam em terrenos acidentados para se divertir. Eles também agradaram a guardas florestais, topógrafos, guardas de parques e fazendeiros. Foram criados modelos com bagageiros de fábrica e corrente, além de versões de alto desempenho do All-Terrain Cycle para amantes de adrenalina e competições. Nos anos 70, a Honda dominava esse nicho sem concorrência, patenteando suas soluções técnicas a tempo. Perto dos anos 80, os outros membros do grande quarteto japonês compraram as patentes para conquistar parte do mercado da Honda. Eles já precisavam ser criativos. Por exemplo, a Yamaha apresentou o modelo miniatura TR Zinger para crianças, enquanto a Kawasaki, ao contrário, fez do seu primeiro modelo um grande triciclo com um motor de 200 cilindradas, que em 1981 era o mais potente do mercado. Você pode perguntar, para quê? Falei sobre triciclos por alguns minutos, apesar do episódio ser sobre quadriciclos. Porém, sem os triciclos, os quadriciclos modernos quase não existiriam, ou até existiriam, mas com outra história. No início dos anos 80, o mercado de veículos todo-terreno de 3 rodas estava em alta, com mais de 1 milhão vendidos. Com o aumento da quantidade desses veículos, também cresce o número de lesões relacionadas ao seu uso e o número de mortes. Adultos e crianças sofriam acidentes graves com eles. No total, nos anos 80, cerca de 1.000 pessoas morreram em triciclos todo-terreno e aproximadamente 300.000 sofreram vários tipos de lesões. Naquela época, havia uma grande quantidade de processos judiciais nos tribunais americanos, alegando que os fabricantes de motos estavam produzindo triciclos perigosos. Em 1987, o Ministério da Justiça já atuava nessa questão com 5 fabricantes desse tipo de veículo, inclui o quarteto japonês e a Polaris. Assim, decidiu-se proibir veículos off-road de 3 rodas, favorecendo os mais estáveis de 4 rodas. Essa decisão impulsionou o desenvolvimento dos quadriciclos de 4 rodas, que já existiam e evoluíam na época. Aliás, eu tenho no meu canal um relato detalhado sobre a ascensão e queda dos triciclos Honda e TC. Aqui apareceu um card com o link. A proibição da produção e venda de veículos todo-terreno
de 3 rodas em 87, beneficiou muito os modelos de 4 rodas. Para ser exato, foi uma moratória, segundo a qual os principais fabricantes de triciclos concordaram em interromper a produção desse tipo de veículo por 10 anos. Como podem ver, após o prazo, nenhuma empresa voltou a produzir veículos todo-terreno de 3 rodas. Na época de 87, os fabricantes já haviam investido muito dinheiro no desenvolvimento da construção dos quadriciclos e, em particular, na segurança do seu manuseio. Os quadriciclos são mais estáveis que veículos de 3 rodas e têm construção de 2 trilhas, diferente dos de 3 rodas, exceto motocicleta com sidecar. No entanto, o quadriciclo moderno não apareceu no momento da implementação da moratória sobre a produção dos triciclos off-road, mas um pouco antes. A Suzuki frequentemente atribui a si mesma a primazia na criação do quadriciclo no sentido moderno da palavra. Mas muito antes de, em 1982, Akigota da Suzuki ousar instalar a 4ª roda em seu próprio triciclo Suzuki ALT 125, já existia outro quadriciclo. Este é o RAP Gojo, e este é o primeiro quadriciclo moderno de 4 rodas do mundo. A RAP Indústrias foi uma das primeiras fabricantes americanas de quadriciclos, karts, snowmobiles, mini-bikes e veículos off-road. A empresa foi fundada por Mickey Rapp em 1912 e teve grande influência, desenvolvendo muitos projetos que depois foram copiados com sucesso por outros fabricantes. O RAP Gojo começou a ser produzido em 1973. O quadriciclo original tinha motor de 8 cavalos. Havia também uma versão mini com motor de 3,5 cavalos. E mais tarde, durante o processo de produção, era possível encomendar o quadriciclo com um motor monocilíndrico 2 tempos como opcional. Keller com 295 cilindradas, que transformava o Gojo em um veículo off-road bastante ágil, capaz de atingir 90 km/h. Não se sabe ao certo quantas unidades do RAP Gojo foram produzidas, mas no final das contas a produção foi encerrada. Quando a empresa teve dificuldades financeiras e faliu em 78, ironicamente, o RAP estava à frente do seu tempo. A popularidade dos quadriciclos cresceria muito 10 anos depois. Alguns consideram o Honda Odyssey, produzido desde 77, um dos primeiros quadriciclos modernos. No entanto, o Odyssey é um carrinho pequeno e o volante dele é do tipo automotivo. Vamos voltar para a Suzuki. Lembram que falei que a Honda dominou os veículos todo-terreno de 3 rodas nos anos 70, enquanto os outros 3 do Moto 4 japonês demoraram, mas entraram nesse nicho no início dos anos 80. Se precisar correr atrás, mostre criatividade e engenhosidade, senão provavelmente não dará em nada. E então, na empresa Suzuki, um engenheiro teve a ideia de criar um veículo todo-terreno de 4 rodas. A aposta era que isso seria uma novidade curiosa no mercado, certamente despertando o interesse do público. Em 1982, Akigota construiu um quadriciclo de 4 rodas, usando como base o modelo de 3 rodas, ALT 125. Em um ano, a construção foi aprimorada para a produção em massa, e, em 83, estreou o modelo de quadriciclo da Suzuki, Quad Runner 125-400. Esse quadriciclo, com a designação LT 125, surpreendeu agradavelmente os amantes de off-road e os concessionários, não só pelo seu visual inovador e chassi de 4 rodas, mas também pela embreagem automática e transmissão com 5 marchas à frente e uma à ré. O índice 4x6 indicava 4 rodas e 6 marchas na caixa de câmbio. Esse quadriciclo compacto era equipado com um motor de 11 cavalos, que era mais do que suficiente para as tarefas propostas. Você sabe qual slogan os marqueteiros da Suzuki criaram? Citação: "Sinta as sensações de pilotar que você nunca experimentou antes." O novo veículo off-road da Suzuki, com a adição da 4ª roda, leva a condução fora de estrada para a 4ª dimensão. Na Suzuki, perceberam que haviam entrado em um novo nicho de tecnologia promissor e rapidamente buscavam ampliar a linha de modelos. Já em 1984, o público, além do LT125, foi apresentado o modelo LT50 para pilotos jovens e o utilitário maior LT185. Naquela época,
acreditava-se que os quadriciclos de 3 rodas dominavam. Os de 4 rodas, mais pesados, eram vistos como próprios só para passeios ou uso utilitário. No entanto, a Suzuki já em 1985 contrariou essa opinião ao apresentar 2 modelos esportivos, o LT250R e o Quad Sport LT230S. O primeiro modelo vinha equipado com um motor 2 tempos agressivo com refrigeração líquida, enquanto o segundo era um pouco mais modesto e contava com um motor 4 tempos. O que unia esses quadriciclos era o chassi leve com muitas peças de alumínio. Em 1987, a Suzuki lança novos quadriciclos V4. Tração nas 4 rodas apresentou aos usuários uma máquina capaz de conquistar terrenos off-road antes inacessíveis aos quadriciclos. No LT4 tração nas 4 rodas, a construção permitia ao motorista optar por tração nas 4 rodas ou apenas traseira. A transmissão tinha uma marcha reduzida e, além disso, havia a possibilidade de bloquear o diferencial dianteiro. Então, o quadriciclo 4x4 podia sair praticamente de qualquer situação off-road. E ainda em 1987, apareceu um modelo extremamente importante de quadriciclo na história da empresa Suzuki, e na verdade, na história dos quadriciclos em geral, o Suzuki LT 500R Quadrature. O lendário Quadzilla foi o apelido dado pelos usuários a essa máquina. Legendas criadas por Dima Torzok. Esse foi o quadriciclo mais agressivo da época. 500 cilindradas 2 tempos prontos para liderar em qualquer lugar. O motor 2 tempos de 500 cc entregava cerca de 70 cavalos de potência, e isso para um peso total de 178 quilos. Apesar do curto período de produção até 1990, o LT500R virou lenda por sua incrível potência e desempenho. Se você estava na pista, nas dunas de areia ou na floresta, o LT500R sempre estava na frente de todos. Os concorrentes das outras empresas estavam atentos. Já em 84, a Honda apresentou sua versão do quadriciclo. Era o modelo TRX 200. O ano de 85 marcou o lançamento do primeiro quadriciclo, com tração nas 4 rodas do mundo. Esse foi o Honda 4Trax TRX 350. 4x4, ele recebeu um diferencial de deslizamento limitado e um motor com radiador de óleo. Um ano depois, iniciaram as vendas do quadriciclo e, em 86, a linha ganhou o esportivo 4Trax 250R com motor 2 tempos. Motor de alta performance. A Yamaha buscava não ficar para trás e, em 85, lançou seu primeiro quadriciclo de 4 rodas, o IFM 200. Em 86, apresentou o substituto de 4 rodas para o 3 Zinger, um mini quadriciclo infantil com motor 2 tempos de 60 cc. Em 87 foi lançado o Banshee 350 com motor 2 tempos de 2 cilindros. E embora ela tivesse um pouco menos de potência do que a Quadzilla da Suzuki, 53 cavalos contra 70, conquistou muitos admiradores. Além disso, o modelo teve uma longa vida. A Banshee foi produzida de 87 até 2012. A suspensão das vendas nos Estados Unidos da América, depois no Canadá, e o fim da produção foram causados pelo aumento das exigências ambientais. Em 1987, a Yamaha apresentou mais um modelo de quadriciclo esportivo, o Warrior 350. O Warrior foi o primeiro quadriciclo esportivo do mundo com partida elétrica e também se tornou o quadriciclo esportivo mais vendido do mundo. O Warrior era equipado com um 350 cilindradas 4 tempos, câmbio de 6 marchas, suspensão de longo curso ajustável e freios a disco hidráulicos na dianteira e traseira. Em 1987, a Yamaha lançou o Big Bear 350, seu primeiro quadriciclo 4x4, e o Terra Pro, com dispositivo de tomada de força do motor. O Terra Pro era um equipamento agrícola que permitia acoplar diversos implementos, como cortadores de grama, cultivadores, pulverizadores, perfuradores de buracos para postes e outros.
O Terra Pro contava com um motor de 350 cc 4 tempos, equipado com radiador de óleo e ventilador de refrigeração forçada, transmissão de 10 marchas High-Low Range, com ré e diferencial traseiro bloqueável. Ainda falta analisarmos a Kawasaki, da chamada 4 japonesa. Ela lançou seu primeiro quadriciclo de 4 rodas em 1985. Esse será o modelo Baio 185 ou KLF 185. No geral, era um veículo similar aos concorrentes. Um ano depois, a linha ganhou a maior Baio 300. Um ano depois, em 87, a Kawasaki ampliou sua lista de quadriciclos com 3 novos modelos: M110 e 250, veículos leves de 4 rodas para lazer. A segunda tinha um motor 4 tempos potente e cabeçote de 4 válvulas. O terceiro modelo era o esportivo T-Kate 4 com motor 2 tempos de 250 cilindradas. Em 89, o quadriciclo Baio 300 ganhou tração nas 4 rodas. A marca americana Polaris também entrou na corrida dos quadriciclos. Na Polaris, aproveitando a popularidade dos veículos todo-terreno de 3 rodas, eles testaram esse formato e lançaram uma linha de equipamentos. Polaris, o Trail Boss 250, lançado em 85, foi o primeiro quadriciclo produzido em série pela Polaris. O Trail Boss vinha equipado com um motor Fuji 2 tempos, igual ao do Snowmobile, mas com cilindrada reduzida. E dos Snowmobiles, veio uma solução incomum para os quadriciclos da 4 japonesa: o câmbio-transmissão continuamente variável. Durante a recessão econômica do final dos anos 80 e início dos anos 90, a Polaris conseguiu conquistar uma fatia significativa do mercado de quadriciclos nos Estados Unidos da América, cerca de 25%. Em 1990 surgiu o Big Boss 4X6, um quadriciclo utilitário de 6 rodas. Nesse mesmo ano, estreou o Trail Boss 350 com tração 4x4 e motor com refrigeração líquida. Havia também versões 4x2 do 350. Em 95, surgiu o Polaris Magnum 425 equipado com o motor Liberty de 4 tempos, que era fabricado nos Estados Unidos. Um ano depois apareceu o primeiro esportista. E ainda no continente americano, mais especificamente no Canadá, existe uma empresa que há muito tempo fabrica diversos veículos off-road e é conhecida principalmente por seus snowmobiles. Essa é a Bombardier Recreational Products, ou simplesmente Bombardier Recreational Products. Inicialmente, essa empresa se dedicava à criação de snowmobiles, mas com a popularidade de diferentes meios de transporte, a linha de produtos da Bombardier Recreational Products foi gradualmente se expandindo. Em 1972 foi criada a subsidiária Can-Am, dedicada a isso. Produção de motocicletas de alta performance para motocross e enduro entre 1972 e 1987. As motocicletas Can-Am foram projetadas com base na tecnologia espanhola Bull TACO, usando uma estrutura padrão para diferentes motores e cilindradas. Utilizavam motores Rotax, subsidiária da Bombardier. As motocicletas Can-Am ganharam fama em corridas nos Estados Unidos da América. Em 97, a empresa se reorganizou e focou no nicho de All-Terrain Vehicle. Em fevereiro de 98, apresentou o protótipo de quadriciclo utilitário Truckster. Ainda em 2001, a Bombardier Recreational Products iniciou o desenvolvimento do DS650, seu segundo All-Terrain Vehicle, voltado para entusiastas de esportes. O artigo da Wikipédia sobre a história da Can-Am afirma que, em 2004, esse modelo venceu o Rally Dakar na categoria. Uma categoria exclusiva para quadriciclos no Dakar surgiu apenas em 2009. O Truckster se destacava por ter o tanque e o motor atrás, deixando um espaço livre na frente do assento, onde normalmente ficaria o tanque. Esse recurso facilitava o acesso do piloto. Muitos fazendeiros, guardas florestais, criadores de gado e outros trabalhadores que precisavam subir e descer do quadriciclo várias vezes ao dia valorizaram esse recurso. O modelo Quest foi apresentado depois e era basicamente o mesmo Truckster, mas com transmissão continuamente variável. Em 2000, a Bombardier Recreational Products lançou uma nova versão do veículo off-road, o Truckster Extra Large. Esse foi o primeiro quadriciclo 4x4 com caçamba basculante. Então,
Nós analisamos juntos a era do auge da popularidade dos quadriciclos nas décadas de 80 e 90 do século passado e o período de desenvolvimento ativo dos ATVs de 4 rodas. Nesse período, definiram-se os principais tipos de quadriciclos em construção e finalidade, classificação já usada nos populares ATVs de 3 rodas. Ao final deste capítulo, considero importante citar 2 modelos de quadriciclos criados na União Soviética. Já nos anos 80, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, perceberam que os quadriciclos leves de 4 rodas já eram populares e difundidos. Como havia demanda por esse tipo de veículo, os engenheiros começaram a desenvolvê-los. O primeiro quadriciclo soviético foi o ZIM 350, também conhecido como ZIM 6900, e um projetado na fábrica Malishev, na cidade de Kharkiv. Os primeiros protótipos ficaram prontos em 89. Era um quadriciclo utilitário de 2 lugares, com tração traseira e peso de 320 kg. O motor era do motociclo ISA Jupiter 5, entregando apenas 18 cavalos de potência, e foi ajustado para torque. O ZIM 350 podia atingir até 50 km/h. O motor era acoplado a uma caixa de câmbio de 4 marchas com marcha a ré e um redutor de 2 velocidades que dobrava o número de marchas. O ZIM 350 podia executar diversas tarefas de transporte e serviços. Era possível instalar equipamentos agrícolas adicionais nele, ainda mais porque o quadriciclo possuía uma tomada de força. O quadriciclo de Kharkiv entrou em produção em pequena escala em 1991, alguns meses antes do colapso do país, e foi produzido em pequenas quantidades até 1999. O segundo quadriciclo foi criado em Kovrov, na fábrica Degtyarev. Ele foi chamado de ZDK 1754 SHP e foi equipado com um motor de produção local da motocicleta Voskhod 3M01. O quadriciclo foi desenvolvido no final da guerra 175-4 SHP. Assim como o ZIM 350 foi concebido como um veículo utilitário, o ZDK possuía diferencial bloqueável, redutor e tomada de força. Esses quadriciclos foram fabricados em quantidade limitada, cerca de 500 unidades. O país entrou em colapso. Os fabricantes de motocicletas passavam por tempos difíceis e a maioria da população que, em teoria, precisava desse tipo de veículo mal conseguia sobreviver. Com o fim dos kolkhozes e sovkhozes, moradores rurais puderam comprar máquinas agrícolas usadas. Até os quadriciclos, antes raros, deixaram de ser necessários para quase todos. No século XXI, o design dos quadriciclos evoluiu, destacando-se a reinterpretação do quadriciclo esportivo. Os motores 2 tempos foram substituídos nos esportes off-road, dando lugar a uma nova geração de quadriciclos esportivos com motores 4 tempos de 450 cilindradas. Isso ocorreu devido às mudanças no esporte de motos off-road, com a criação da categoria 450 cilindradas e novos requisitos técnicos e regulamentos. Existe uma versão popular de que os primeiros nessa categoria foram a Yamaha e a Honda em 2004, mas isso não é bem assim. Alguns anos antes do surgimento das 450 dessas 2 marcas japonesas mencionadas, foi construído nos Estados Unidos o primeiro quadriciclo esportivo dessa categoria. Existia uma empresa chamada Cannondale, que ficou famosa por suas bicicletas. Na segunda metade dos anos 90 surgiram rumores de que eles queriam entrar no mercado de motos cross enduro e quadriciclos. Em 2000, a Cannondale lançou uma moto de motocross e o quadriciclo FX400. Depois veio o FX440. O primeiro lote de motos não recebeu críticas entusiasmadas. Havia problemas com a dirigibilidade e a suspensão. No entanto, o quadriciclo não tinha esses problemas. Pilotos reclamavam da baixa confiabilidade e fortes vibrações do motor. O Cannondale FX 440 foi o primeiro quadriciclo esportivo com motor 450 4 tempos e refrigeração líquida. Ele estava à frente do seu tempo. Quadro de alumínio 5 anos antes da Kawasaki e injeção de combustível 4 anos antes da Suzuki. A Cannondale tinha 4 versões do quadriciclo: Blaze, Cannibal, Speed e Moto. A empresa buscava apoiar os clientes e, diante de problemas,
fazia recalls. Mas a notícia alegre chegou ao fim em 2003, quando a Cannondale não conseguiu superar as dificuldades e faliu. Um ano depois, todos comentavam sobre os quadriciclos da Honda e Yamaha, e a Cannondale já era esquecida. É provável que o FX 440 tenha impulsionado o desenvolvimento da categoria das 450 cilindradas. Em 2004, Honda e Yamaha tiveram sucesso e lançaram os modelos TRX 450R e ICCOR e FZ 450, respectivamente. Eram quadriciclos leves, com suspensões longas e motores injetados de 4 tempos agressivos. Na prática, você recebia um quadriciclo de corrida pronto para a competição, que, ao sair da concessionária, já podia entrar direto na pista. Essa máquina definiu um novo padrão para quadriciclos de corrida, levando outros fabricantes a usarem Yamaha e Honda como referência. O desenvolvimento de quadriciclos de corrida com motor de 450 cilindradas não parou nos grandes 4 japoneses. Dessa vez, praticamente todas as marcas conhecidas participaram do projeto. Polaris, Can-Am, Hillsong, Arctic Cat, United Motors e KTM. Os últimos entraram nesse nicho porque a Polaris tinha 25% das ações da KTM e encomendou à KTM os motores do quadriciclo esportivo Polaris Outlaw 450 MXR. A diretoria da KTM decidiu lançar sua linha de quadriciclos esportivos All Terrain Vehicle. Eram 4 modelos. Chassi, rodagem e suspensão da Polaris e KTM eram diferentes, mas os motores eram iguais. O final dos anos 2000 e o início dos anos 2010 foram a era de ouro dos quadriciclos esportivos, mas a queda já estava começando a aparecer. A recessão econômica e a mudança nas preferências dos consumidores levaram a uma queda significativa na popularidade dos quadriciclos esportivos. Isso ficou mais evidente na categoria 450. Atualmente, há um novo aumento do interesse por essa categoria de veículos. O desenvolvimento dos quadriciclos utilitários 4x4 no século XXI envolveu o aumento gradual do tamanho e potência dos motores. Nas décadas de 80 e 90, 250 cc era a média, mas nos anos 2010, o padrão subiu para 500-600 cc. E os quadriciclos de maior cilindrada podem ostentar motores de 1 litro. Ao mesmo tempo, as linhas das marcas ainda têm espaço para veículos com motores pequenos. Em particular, destaca-se a classe dos quadriciclos de 50 cc para crianças. Entre toda essa variedade, há vários modelos icônicos e lendários. Vamos relembrá-los. Por exemplo, a Yamaha Raptor 660R, que estreou em 2001 e definiu o padrão para grandes ATVs esportivos. Em 2006, ela foi substituída pelo modelo 700R. O motor monocilíndrico de 686 cc com injeção eletrônica e torque forte em baixas rotações proporcionava excelente dinâmica. E a primeira estrutura híbrida do tipo, feita de aço e alumínio, tornava o chassi leve e perfeitamente adequado, tanto para esportes quanto para uma pilotagem agressiva em vias públicas. Lembre-se, eu já mencionei neste episódio o tema da participação dos quadriciclos no Rally Dakar. Desde 2009, os quadriciclos têm categoria própria. O primeiro grupo reúne veículos monocilíndricos até 750 cilindradas, e o segundo, bicilíndricos até 900 cilindradas. Um fato interessante para vocês, de 2009 a 2024, a Yamaha Raptor 700 venceu todos os primeiros lugares em quadriciclos. Em 2025, os quadriciclos não participaram do Dakar. Categoria excluída por falta de apoio dos fabricantes. Estimulados. Configuração a seguir. O que você acha? Qual é a velocidade máxima que um quadriciclo pode alcançar? O Can-Am Outlander 1000 Max pode chegar a 132 km por hora. Veículo 4x4 potente para terrenos off-road. Esportivos leves de 450 cc atingem cerca de 120 a 130 km por hora, enquanto o KTM 525 Cross Country chega a 145 km por hora. A Yamaha Raptor 700 atinge algo em torno de 130 km diário. No entanto, o recorde de velocidade máxima em um quadriciclo é significativamente maior do que esses números mencionados.
O americano Terry Wilmette, em 15 de junho de 2008, atingiu a velocidade de 315,74 km por hora em um quadriciclo. Isso ocorreu na pista de decolagem do aeroporto de Madras, em Oregon. A velocidade mencionada é o valor médio de 2 corridas em direções opostas, para eliminar o erro causado pelo vento. O recorde foi reconhecido e registrado no Guinness. Em busca da velocidade, Terry Wilmette tomou como base a lendária Yamaha 700 Raptor e a modificou radicalmente. Sua criação recebeu o nome de ALSR Rocket Raptor versão 6.0, e no nome há uma palavra-chave que explica como Terry conseguiu alcançar uma velocidade tão alta. Ele basicamente trapaceou ao adicionar um motor a jato à construção. A 700 modificada acelera o quadriciclo até cerca de 220-230 km por hora. Ao mesmo tempo, a marcha neutra é engatada e o motor a jato é ativado e a aceleração continua. Os 2 recordes anteriores de velocidade em All-Terrain Vehicle também pertenciam ao Wilmette. Um ano antes, ele acelerou a 5ª versão do Rocket Raptor até 249,5 km por hora e, antes disso, em junho de 2006, com a 4ª versão, até 240,5 km por hora. Voltando aos modelos icônicos de quadriciclos, um deles é o Bombardier Recreational Products Can-Am Renegade XMR1000R. Este é realmente um quadriciclo icônico e até lendário do grupo canadense Bombardier Recreational Products, que foi projetado para conquistar terrenos extremamente difíceis, e faz isso muito bem. Além das excepcionais capacidades off-road, é um modelo de alto status e luxo no mundo dos ATVs. A fórmula do sucesso é a combinação de capacidade off-road imbatível, alta performance do motor e um design agressivo. Não fica atrás do Renegade 1000, Polaris Scrambler XP 1000S também é uma máquina insana para off-road. Entre os quadriciclos utilitários, destacaram-se o Kawasaki Brute Force 750 e 450, a linha Can-Am Outlander, vários modelos Sportsman da Polaris, incluindo os trabalhadores de 6 rodas, com tração 6 Chai 6, o Honda Foreman e a família Suzuki King Quad. Vale a pena falar um pouco mais sobre a Yamaha Grizzly 700 e, de modo geral, sobre a família de quadriciclos utilitários Grizzly, que surgiu em 98. Em 2007 foi lançado o Grizzly 700, que foi o primeiro quadriciclo da história equipado com o sistema direção assistida elétrica Electric Power Steering, ou seja, direção assistida elétrica. Esse sistema diminui o esforço do piloto no guidão, aumenta o conforto e amplia as capacidades do quadriciclo. Hoje em dia, esse sistema é comum em muitos quadriciclos grandes. Vale dizer que, na década de 2020, os quadriciclos são produzidos não apenas pelas marcas que já foram mencionadas na nossa conversa. Existe uma verdadeira legião de marcas chinesas que produzem quadriciclos, desde modelos infantis de 50 cilindradas ou elétricos, até enormes utilitários de 1000 cilindradas e potentes off-roads. Neste momento, os chineses ainda estão correndo atrás. Eles aprenderam a copiar, mas ainda não alcançaram totalmente a qualidade e o desempenho. O motor V-Twin de 1 litro da Sony, cópia do Rotax pela CF Motor, tem 75 cavalos. Já o original da Bombardier Recreational Products oferece 91 cavalos. Na Rússia há também a Russkaya Mecânica, empresa situada em Rybinsk, perto de Moscou. E também é possível que existam outras empresas que eu deixei de mencionar. Até a década de 2020, os principais tipos de quadriciclos já estavam definidos, sem muito mais a ser criado. O desenvolvimento deles continuou focado no aprimoramento de componentes e sistemas individuais, no aumento do nível de conforto e na adição de vários assistentes à construção. Na última década, surgiu uma tendência de criação de quadriciclos elétricos. Muitas marcas estão tentando se firmar nesse nicho: Polaris, Bombardier Recreational Products japoneses, chineses e assim por diante. Para finalizar este capítulo, vou contar um pouco mais sobre recordes em quadriciclos. A viagem mais longa de All-Terrain Vehicle foi realizada por 3 australianos: Valerio De Simone, Christopher Davant e James Canyon.
Eles chamaram sua aventura de Expedição Quad Squad. Cada um estava em seu próprio quadriciclo Yamaha Grizzly 700 injeção eletrônica 4x4, direção assistida elétrica. Os caras partiram de Istambul, Turquia, em 10 de agosto de 2010 e, em 437 dias e 19 horas, atravessaram 37 países, percorrendo 56.239 quilômetros nos odômetros. O recorde foi baseado na menor quilometragem registrada entre os membros da equipe. O trio terminou em 22 de outubro de 2011 em Sydney, Austrália. Os quadriciclos não foram trocados durante a viagem, ou seja, chegaram a Sydney os mesmos 13 Yamahas que partiram de Istambul. Os reparos no percurso eram feitos quando necessário. O quadriciclo de Jamie foi doado ao Museu Powerhouse em Sydney, Austrália, após o término da viagem. O maior desfile de quadriciclos aconteceu em 16 de setembro de 2009, no evento Rocky Mountain All-Terrain Vehicle Jamboree, na cidade de Richfield, estado de Utah. Conseguiram reunir um grupo grande o suficiente de pilotos de quadriciclo para estabelecer um recorde mundial. O desfile começou com a participação de 1.947 quadriciclos, porém alguns foram eliminados durante o percurso, e o número final foi de 1.870. Existe uma série de recordes para o wheeling mais longo em um quadriciclo, assim como existem subcategorias desse tipo de recorde. Por exemplo, há um recorde com o maior número de pessoas. Em um quadriciclo Honda 350 Ford Rex, não modificado, 17 pessoas conseguiram subir e percorrer 50 metros apenas nas rodas traseiras. O recorde de wheeling mais longo de ré em um quadriciclo foi estabelecido por Roger Leblanc. Ele conseguiu percorrer 1.579 metros e 67 centímetros, o wheeling lateral mais longo. Isso é quando duas rodas de um lado ficam no ar, enquanto as outras duas rodam pela estrada. Isso foi realizado pelo dublê francês Yannick Dupont. Ele conseguiu percorrer nessa posição 34 km e 279 metros. O salto mais longo de rampa em um quadriciclo foi realizado em 2008 em Melbourne, por John Getter. Ele saltou 53 metros e 92 centímetros. Amigos, neste momento minhas poucas palavras sobre quadriciclos chegam ao fim. A história dos quadriciclos é extremamente interessante e única, e espero ter conseguido apresentá-la a vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se você gostou do episódio, não deixe de curtir, compartilhar essa história com bons amigos e se inscrever no canal, se ainda não fez isso. E nos comentários escreva se você já teve a oportunidade de andar de quadriciclo, ou talvez você seja um feliz proprietário de um veículo de 4 rodas com posição de pilotagem de motocicleta. Você acompanhou o canal Crossmoto. Até a próxima.